Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 5 de março de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem para a gente poder conversar nesta quarta-feira pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas celebra Dia Municipal da Suquilma Ricari. O vereador Nick Schneider protocola projeto de lei voltado às pessoas com doença celíaca em Campinas. Projeto de lei do vereador Wagner Romão quer ampliar norma existente e veta assédio moral, sexual e importunação sexual na administração pública. E o quadro Giro Ambiental mostra o projeto da Sanasa, que vai ampliar a transformação do esgoto da cidade em água de reuso. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. O Fundo Haja, que é um grupo de pessoas solidárias organizadas por meio de uma associação sem fins lucrativos que busca adquirir imóveis vazios, aqueles de interesse histórico e cultural, em áreas centrais, restaurá-los e disponibilizá-los para locação social, lançou o segundo projeto de aluguel social, voltado a jovens mulheres na região central de Campinas. Este imóvel, localizado na rua Falcão Filho, no centro de Campinas, será destinado ao projeto Casa das Juventudes do Fundo Haja, em parceria com a Fundação FEAC. Essa iniciativa busca oferecer habitação digna e tem como público mulheres a partir de 21 anos, egressas do Sistema de Serviço Social de Acolhimento e Repúblicas Assistidas do município. Esse projeto ele faz parte de uma série de iniciativas para pensar esse público de egressos de serviços de acolhimento. Então, as jovens que vão residir aqui, elas passaram por um tempo institucionalizadas em serviços de acolhimento e nós temos algumas estratégias para esse público. Dentre elas, empregabilidade, pensar ampliação de repertórios a partir dos próprios conhecimentos e potencialidades, e uma das estratégias é justamente a questão da moradia, que é muito importante, já que quando elas fazem 18 anos, elas precisam sair do serviço de acolhimento. Algumas vão para uma moradia transitória, que é a República Jovem, com ainda, infelizmente, poucas vagas. Então, essa iniciativa é muito importante para proporcionar para essas jovens uma moradia digna numa região central, assegurando o direito à cidade, acesso aos serviços e às oportunidades de emprego. O que a FEAC acabou percebendo é que a maioria dessas pessoas tinha muita dificuldade em conseguir um imóvel para morar, porque o aluguel está muito caro, né? E essas casas, elas são em áreas centrais e as pessoas tinham que adquirir imóveis muito na periferia, né? Aluguéis, dividir aluguéis. Então isso se configurou como uma demanda. E como o nosso serviço da Associação Fundo Haja, Reabitar, é um serviço que se preocupa com o serviço de moradia, né? A moradia através da locação social. Então, a gente adquiriu esse imóvel através de uma investidora anjo, né, que junto com a gente comprou esse imóvel e fez uma doação integral para a nossa associação. E a gente escreveu o projeto para a FEAC, fomos aprovados e agora estamos começando, o levantamento, já tem um escritório de arquitetura contratado para fazer o levantamento. Esse levantamento vai durar em torno de 3 meses e a gente pretende iniciar a obra logo em seguida, que está prevista mais ou menos 7 meses de trabalho para entregar esse imóvel. O imóvel passará por um processo de modernização, como, por exemplo, a implantação de energia solar, e também vai manter todos os elementos arquitetônicos originais e históricos, como a fachada Art Deco do ano de 1947, garantindo a segurança, o conforto e a funcionalidade dos espaços aqui da casa. Essa casa ela vai contar com 3 quartos, então
As jovens vão dividir esse quarto, né, 2 a 2, 2 a 3 banheiros, né? Isso a gente vai elaborar no projeto que está sendo desenvolvido agora. Cozinha comunitária, sala comunitária. Além disso, a gente vai fazer um aluguel super acessível para que essas meninas possam sair desse sistema, né, do sistema institucionalizado de estar numa república, onde elas não arcam com o valor da moradia, e aos poucos elas irem criando autonomia e arcando com o valor da moradia, conseguindo trabalho, conseguindo profissionalização. O projeto Casa das Juventudes também oferecerá oportunidade de inserção ao mercado de trabalho por meio de formação profissionalizante na área da construção civil, especialmente em restauro e conservação de imóveis. Hoje, a gente tem muita dificuldade de profissionais nessa área. A juventude está querendo ir muito mais para a área de tecnologia, de desenho de softwares, games, enfim, né? É um pessoal da tecnologia. E esse trabalho mais do canteiro, de tijolo, de argamassa, de pintura, ele fica cada vez com a mão de obra mais escassa. Então, nós estaremos oferecendo um curso profissionalizante que vai pegar desde tarefas, né, de pedreiro, pintor, elétrica hidráulica, calheiro, né, telhado, telhadista. Então, são 6 especialidades que vão estar sendo oferecidas. E nós vamos oferecer 6 bolsas, né, que a FEAC também está nos ajudando a financiar essas bolsas. A importância dessas capacitações vem muito num sentido de qualificação profissional e de acesso também a empregos dignos e de uma remuneração, um retorno de remuneração importante, pensando que são jovens que têm uma característica de poucas redes familiares, de pouco suporte. Então, ter acesso a essa qualificação para conseguir acessar postos de trabalho com melhores remunerações, empregos mais dignos, é muito importante, pensando também que é uma área de bom retorno financeiro, principalmente quando a gente fala de restauro. O pessoal do Fundo Ágia trouxe muito isso, como existe uma carência de uma mão de obra especializada para esse tipo de trabalho. Então, acho que é muito interessante a iniciativa de aproveitar essa reforma e esse processo para trazer essa capacitação para as jovens e os jovens do projeto. A cidade de Campinas se despediu no último sábado de Francisco Selim, vereador por 5 mandatos e presidente da Câmara Municipal no biênio 1997-98, em decorrência de insuficiência respiratória. Como vereador, foi autor de vários projetos de lei, entre eles o que institui a educação de trânsito no currículo escolar das escolas municipais de primeiro grau e o que concedia isenção de impostos e taxas a entidades assistenciais. Selim deixa 4 filhos, 6 netos e 11 bisnetos. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Hora das notícias do Legislativo, sob o comando da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Carlinhos Camelot, a Câmara de Campinas realizou uma audiência pública. A reunião tem como objetivo a demonstração e a avaliação realizada pelo Poder Executivo das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2024 aqui de Campinas. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Carlinhos Camelot, realizou a 5ª audiência pública. O balanço que a gente vê é o que a gente fala, a saúde, que é da preocupação das pessoas, que tem a meta da responsabilidade fiscal. A gente vê que foi usado o dinheiro do município com responsabilidade. Na educação também, até passou o gasto na educação. Então, eu creio que a prefeitura ela vem vindo com responsabilidade com o dinheiro público. A reunião teve como objetivo a demonstração e avaliação feita pelo Poder Executivo das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2024 do município de Campinas. Eu acho que a Comissão de Finanças aqui, primeiramente agradecer os membros e as pessoas, falar que a Comissão de Finanças e essa meta é a 5ª reunião que nós tivemos aqui, isso faz um esclarecimento, dá para a população os investimentos aonde está sendo colocado, nós temos ali as despesas aonde elas estão sendo tiradas, tivemos um aumento aí no ITBI, que isso para a gente eu vejo como importante, que sabemos aí que está sendo
comprado imóveis na cidade de Campinas, por isso o aumento do ITBI. Também compuseram a mesa os vereadores Nick Schneider e Luiz Iabico. E dizer que a Comissão de Finanças e Orçamento tem o dever de pedir, convidar o técnico da Prefeitura para esclarecer para toda a população e tirar todas as dúvidas relativas à demonstração e avaliação das metas fiscais do último quadrimestre, do último trimestre, né? E prestar contas. É o dever da Câmara Municipal, dentro desta comissão, tratar desses assuntos aí econômicos, para que não pairem dúvidas sobre o papel da Câmara Municipal, que é, além de fazer leis, é fiscalizar o Poder Executivo. Dizer da importância da Câmara acompanhar esse processo das despesas e receitas do município. Ontem eu dizia na Comissão de Saúde que o grande desafio do gestor público é fazer mais com menos, né? Nunca o dinheiro é suficiente para tudo que se precisa no município, e daí que vem o diferencial da gestão. Então é muito importante para nós, enquanto Câmara, enquanto Poder Legislativo, acompanharmos esses processos, acompanharmos a frieza dos números, né? Porque a administração é muito mais que isso, a administração envolve pessoas, e é para isso que nós trabalhamos. O Executivo apresentou dados sobre a evolução das receitas, despesas e dívidas da administração. Segundo o presidente da comissão, a reunião foi importante para que parlamentares e cidadãos verifiquem se as metas planejadas estão sendo cumpridas. A gente já traz um comparativo com o ano anterior, de 2023. Então, em 2024, nós tivemos uma arrecadação total de 9 bilhões 838 milhões, contra uma arrecadação no ano anterior, 2023, de 8 bilhões 392 milhões, ou seja, a gente teve um crescimento aí de 17,2% nominal e um crescimento real aí descontado a inflação de 11,8%. Destacando então as receitas correntes, elas tiveram um crescimento real de 6,5%, com uma arrecadação de 8 bilhões 394 milhões. As receitas intra-orçamentárias tiveram também um crescimento de 40%, foi 1 bilhão e 44 milhões. E as receitas de capital também tiveram um crescimento de 134%, foram uns 396 milhões de arrecadação. Desde 2014, uma lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, institui o dia 27 de fevereiro como dia oficial da Sukiu Mahikari no calendário oficial aqui da cidade. Uma celebração no plenário do Legislativo Campineiro marcou as comemorações deste dia com a presença do autor da lei. A Lei Ordinária de número 14.873 de 2014 de Campinas instituiu o Dia Municipal da Sukiu Mahikari no calendário oficial de datas comemorativas da cidade. A data escolhida é o dia do nascimento do fundador da organização, Yoshikazu Okada. A lei que instituiu o dia 27 como dia oficial da Sukiu Mahikari em Campinas é de autoria do vereador e presidente da Câmara, Luiz Rossini. Então, o 27 de fevereiro é uma data importante, a gente transformou através de lei no dia municipal para que a gente pudesse ter esse momento, né? Não só homenagear a entidade, mas mostrar para a sociedade o que ela desenvolve, o que ela faz em benefício de todos nós. O que me motivou primeiro foi conhecer a entidade, o trabalho que ela desenvolve, os objetivos, né, que ela defende, e é uma organização que está presente no mundo inteiro e temos a felicidade de ter também um braço aqui na cidade de Campinas. Os membros da Sukiu Mahikari, como a gente viu, têm uma missão, ajudar assim, a fazer da nossa sociedade uma sociedade humana mais feliz. Eles têm uma técnica Mahikari, fundada em princípios universais, né, que são importantes, e é uma entidade supra-religiosa, né? Ali qualquer pessoa, independente de sua denominação religiosa, pode participar, receber, propagar essa energia. E nós vimos aqui, né, pela exposição do professor Nivaldo, o quão profunda é a filosofia e a arte Mahikari, né? E o quanto bem ela está fazendo para as pessoas, para a nossa sociedade, e vai continuar fazendo. O propósito da nossa entidade é divulgar as leis espirituais fundamentais que regem
a prosperidade de todas as coisas do universo, para servir como guia seguro para que qualquer pessoa, independentemente de sua crença, etnia ou cultura, possa conquistar vida saudável, harmoniosa e próspera, conduzindo todos à felicidade. A Sukilma Hikari é uma organização que busca estudar diversas áreas como medicina, ciência, agricultura, economia e espiritualidade. Quando cruzar os religiosos, né, com os cientistas, aí surgirá a verdadeira ciência e a verdadeira religião. Isso é bem importante entender, né? Cada um deve fazer a sua parte, né? Então, o que devo fazer para eu, como ser humano, para colaborar com a transformação? Às vezes a gente pensa assim, né? Temos que salvar o mundo. Qual é a interpretação de salvar o mundo? Se pensar em planeta Terra, não precisa se preocupar, porque planeta Terra já está salvo, né? O que corre perigo é quem mora no planeta, que é o ser humano. Como um manual de bem viver coletivo, a entidade trabalha com temas muito semelhantes aos discutidos pela própria vereança. Porque é uma das missões, né, dos vereadores, a gente buscar aprimorar a legislação, construir políticas públicas que atendam também a esses objetivos. A política é a arte do bem comum, é a promoção do bem comum. Obviamente, quando a gente recebe ensinamentos, isso ajuda também a direcionar as ações do mandato para a construção desse objetivo que é universal aí. Vereador Nick Schneider protocola projeto de lei voltado para as pessoas com doença celíaca em Campinas. Confira. O projeto de lei número 74 de 2025, de autoria do vereador Nick Schneider, propõe a política municipal de proteção integral às pessoas com doença celíaca no município de Campinas. A doença celíaca, ela afeta aqueles que têm intolerância ao glúten, e uma intolerância muito alta, que a pessoa corre até risco de vida, com infecções e outros desdobramentos. Então essa política municipal que a gente propõe é exatamente para fortalecer essa preocupação com esses pacientes, seja nos hospitais, seja nos supermercados, seja nos restaurantes e em outros aspectos públicos, lugares públicos que comercializam alimentos, que eles tenham essa consciência do perigo do glúten para essas pessoas, para esses doentes. No Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas sejam celíacas, embora muitos casos ainda não sejam diagnosticados. Por isso, conforme o parlamentar, diante dessa realidade, é essencial que Campinas adote medidas para garantir a inclusão, proteção e qualidade de vida dessas pessoas. O hospital, por exemplo, que daí não é básico, daí é média e alta complexidade, é um lugar que as pessoas às vezes vão com um problema e podem sair com outro, se consumirem alimentos com glúten. Então a pessoa vai tratar de uma cirurgia de joelho, se o hospital não estiver preparado para essa pessoa que tem a doença celíaca, ela pode dar um alimento com glúten e essa pessoa sair com outro problema mais grave ainda. Então essa é uma conscientização, através desse projeto a gente busca conscientizar e trabalhar os lugares onde tem alta concentração de pessoas com essa política em prol dessas pessoas. Projeto de lei de autoria do vereador Wagner Romão, que veda a prática do assédio moral, sexual e da importunação sexual na administração pública municipal direta e indireta de Campinas, é protocolado aqui no Legislativo Campineiro. O vereador Wagner Romão protocolou o projeto de lei 71 de 2025, que veda o assédio moral, assédio sexual e a importunação sexual na administração pública direta e indireta da cidade de Campinas. Além de definir detalhadamente as proibições e assédios e importunação, a proposta determina providências relativas à prevenção, apuração e sanção das práticas de assédio e de outras infrações contra a dignidade e liberdade sexual. O vereador lembra que já existe a Lei Municipal 11.409, de 4 de novembro de 2002, de iniciativa parlamentar,
No entanto, acredita que é preciso atualizar a normativa e que o novo texto seja compatível com a legislação vigente. A lei de 2002 foi muito importante, era o governo de Toninho e Isalene, né? E a bancada do PT apresentou naquela ocasião esse projeto que vedava o assédio moral na administração pública municipal, tanto a direta como a indireta, as autarquias, né? Enfim, todas as outras instituições ligadas à administração municipal. Só que a gente entende que essa compreensão do assédio sexual e da importunação sexual também nesse ambiente do trabalho, no serviço público, ele precisa ser tratado com muita acuidade, com muita força, né? A gente precisa acabar com a cultura do assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual na administração pública. E a gente propõe, então, uma caracterização tanto do assédio moral como do assédio sexual e da importunação sexual e outros crimes sexuais também que podem acontecer na administração pública. Além disso, a gente propõe também uma série de requisitos que visam dar sustentação para esse combate ao assédio. Por exemplo, a questão da escuta protegida, né? Hoje, as pessoas que eventualmente fazem uma denúncia sobre assédio não têm essa garantia de que vão ter anonimato, que vão ter uma comissão específica para tratar dessa questão. Então a escuta protegida é muito importante, a gente coloca isso no projeto de lei também. O parlamentar salienta que ambientes de trabalho tóxicos reduzem a produtividade, aumentam os afastamentos por licença médica e comprometem a qualidade dos serviços prestados à população. Wagner Romão ressalta a importância da prevenção e proteção da vítima. E mais do que isso, que a gente possa ter, além desse sistema, além dessas instituições que vão fazer o combate ao assédio, mas também um sistema de prevenção ao assédio, que tenha a preocupação de acabar com essa cultura do assédio, tanto moral como sexual, na administração pública. O vereador pontua que o assunto é de extrema importância, uma situação que precisa ser enfrentada com urgência e determinação. A nossa expectativa, a gente sabe que existem outros projetos relacionados à questão do assédio sexual, do assédio moral e a importunação na casa. Conversei com a vereadora Débora Palermo, ela tem um projeto que se relaciona com essa questão também, e nós queremos fazer uma conversa com o governo municipal também, né? A gente quer muito aprovar esse projeto, sabemos que, né, somos oposição a esse governo, mas a gente acha que esse assunto é um assunto geral, de interesse público, de interesse do governo municipal e também da Câmara, e vamos batalhar muito para aprovar ainda esse ano esse projeto. O vereador Nelson Osseri apela ao governador do estado de São Paulo para que implante aqui no município de Campinas a Escola Cívico-Militar. O presidente da Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar, vereador Nelson Osseri, apresentou uma moção de apelo sobre a implantação de escolas no modelo cívico-militar a ser encaminhada ao governador do estado de São Paulo. São escolas que valorizam, em especial, o professor, né, os funcionários, como também traz e viabiliza a segurança para os alunos. Então, eu sou autor da Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militares, um debate saudável, importante, para que Campinas possa, no futuro, ter uma escola cívico-militar. A moção de número 26 foi aprovada pela maioria no Legislativo Campineiro. Sou autor também do projeto para implantar em Campinas e autor agora da moção, solicitando ao governador Tarcísio de Freitas, que dentro dessas 7 escolas que se cadastraram para se tornarem escola cívico-militar, ele tenha o carinho, pelo menos, com uma das escolas, tem essa atenção, não só por parte dele, como também por parte do prefeito Dário Saad, no qual já conversei, já expliquei a importância da escola, o prefeito Dário compreende, entende, mas como se trata de uma escola estadual, eu pedi aí essa intermediação para que o prefeito possa também falar com o governador Tarcísio, e uma dessas 7 escolas que estão inscritas para se tornar escola cívico-militar, de fato se tornem e possa sim
contribuir para a nossa população, que é a favor da escola cívico-militar. Segundo o vereador, este modelo de escola é uma referência e continuará contando com os professores. A escola cívico-militar é apenas um modelo de educação que se tornou referência. O professor vai continuar dentro da sala de aula, só que vai ter mais ordem, vai ter mais segurança e vai ter mais disciplina. O vereador Gustavo Peta encaminhou um requerimento à Prefeitura de Campinas para saber quais ações estão sendo implantadas para combater a dengue. O vereador Gustavo Peta protocolou o requerimento 303 de 2025, pedindo informações para a Prefeitura sobre as ações preparadas para o enfrentamento à dengue. Nós estamos vivendo uma situação muito crítica, uma situação alarmante. Já são em torno de 7 mil casos de dengue esse ano em Campinas, 10 mortes. Campinas realmente está vivendo uma situação de emergência sanitária. E nós estamos questionando se a Prefeitura está tomando todas as ações possíveis, né? O reforço, por exemplo, na contratação de agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, a limpeza dos espaços públicos para a Prefeitura dar exemplo. Nós temos que cobrar do cidadão que ele cuide da sua casa para não deixar água parada. Mas a Prefeitura também tem que cuidar das suas praças, dos espaços públicos, porque isso ajuda a proliferar ainda mais o mosquito causador da dengue. Então, é muito importante que a Prefeitura tome todas as atitudes para atenuar a crise que a gente vai enfrentar. A crise já está colocada, nós estamos vivendo uma situação de epidemia, a coisa pode piorar, mas a Prefeitura precisa agir para impedir que o pior venha acontecer na cidade. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e pode trazer complicações graves, como choques, hemorragias, internações e mortes. A introdução de uma vacina eficaz e segura pode diminuir significativamente nos casos. De acordo com o Ministério Público de Saúde, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar o imunizante no sistema público de saúde, destinado a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Para o parlamentar, um dos melhores auxílios para prevenir a doença também é combatendo o mosquito transmissor. Por isso, no documento, ele também questiona quais ações já foram planejadas e quais já foram implementadas. A Prefeitura tem que ser ofensiva na propaganda, na comunicação, na informação, para dentro do limite que ela tem de vacinas, ela possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Ao mesmo tempo, é um papel nosso também cobrar do governo estadual e do governo federal que tenha mais apoio para a cidade, para que a cidade possa realmente enfrentar essa situação. O que só nós não queremos é que vamos dizer assim, uma certa apatia, uma certa visão assim meio corriqueira, meio protocolar, prevaleça na Prefeitura. A Prefeitura tem que agir com energia, com força, para diminuir os prejuízos que essa epidemia vai causar na cidade. Tem que agir mais, investir mais, informar melhor. Claro que não é um problema só da cidade de Campinas, mas a cidade de Campinas tem condição de enfrentar melhor essas crises do que tem enfrentado até nos últimos anos. Mas a situação esse ano parece ser pior que do ano passado e a gente tem que ficar muito atento. Meio-dia mais 28 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia de conferir os desafios, dificuldades e informações sobre o dia a dia de uma tatuadora. A partir de agora é o nosso quadro Se Liga na Profissão. Olá, minha gente, mais um Se Liga na Profissão no ar. E essa profissão, olha, ela já enfrentou muitos preconceitos, já teve pessoas que queriam atuar nessa profissão e tinha que fazer escondido. E aqueles que procuravam receber o atendimento dessa profissão também tinha que fazer de uma forma escondida. Curioso, né? Tatuagem. Nós vamos falar aqui com a professora de tatuagem, Renan Martelli. Renan, conta pra gente, porque assim, é uma profissão que já passou por poucas e boas aí quando a gente fala de preconceito, né? Eu brinco que acho que é uma das profissões que tiveram mais preconceito, porque a tatuagem ela começou de um modo
que ela não era bem vista. Então, as pessoas entendiam que a pessoa que tinha tatuagem ou o tatuador, ele era uma pessoa completamente fora da lei. Então, ou ele era uma pessoa que usava droga, ou ele era uma pessoa que roubava, matava, um criminoso, ou seja, uma pessoa do mal, vamos dizer assim. E isso perdurou por muitos anos. Segundo a literatura, as primeiras tatuagens surgiram há mais de 5.000 anos. Mesmo assim, ela demorou muito tempo para conquistar o seu espaço. Aproximadamente há 56 anos começou a desmistificar a tatuagem. Então começaram a aparecer juízes tatuados, as novelas tiveram um papel fundamental nisso, porque elas começaram a trazer o advogado tatuado, o médico tatuado, o bonzinho tatuado. Então elas começaram a fazer também, a mídia é responsável também por fazer essa transformação cultural, vamos dizer assim, referente ao que as pessoas entendiam que era tatuagem. Então realmente, durante muito tempo passou um preconceito gigantesco. E não era só com quem queria ser tatuado, era com o tatuador também. Então o tatuador era visto com aquele cara, aquela menina que não queria saber de nada. Então eu tatuo desde os 16 anos, né? Então eu sou considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil, a primeira mulher tatuadora da cidade de Campinas. E só para você ter uma ideia, o que eu mais escutei na minha vida é: o que mais você faz além de ser tatuadora? Como assim, pô? Você desenha, você cria arte, você coloca a arte na pele da pessoa, você cuida da saúde da pessoa indiretamente. Então foi uma profissão que realmente teve muito preconceito e uma arte que teve muito preconceito, que graças a Deus perdeu completamente esse preconceito. Então hoje já é chique ter uma tatuagem, uma pessoa que tem o braço inteiro coberto, você olha e fala: caramba, investiu no braço, porque a gente sabe também que a tatuagem é algo valorizada hoje em dia, né? Não é mais aquela coisa de barganha que muito tempo teve. Então as pessoas às vezes iam no estúdio de tatuagem: eu tenho um celular, aqui troca por uma tatu. Não era valorizada essa profissão e hoje passou a ser muito valorizada e muito assim, foi colocada assim num pedestal. Nossa, ser tatuador mudou completamente de 56 anos para cá, e tem mudado a cada dia. Tanto é que essa valorização trouxe profissionalismo para os tatuadores, né? E segurança para quem busca se tatuar. Aqui nós estamos em uma escola de tatuagem, então o que o aluno aprende na escola de tatuagem? Acho que alguém vai falar assim: poxa, ele aprende a desenhar, mas e quem não sabe desenhar? Muito se associa a tatuagem ao desenho. Então eu sempre brinco, gente, quem é desenhista precisa ser escultor? Quem é escultor precisa ser grafiteiro? Não, são artes diferentes. Eu posso gostar só de tatuar e não gostar de desenhar. Então aqui no estúdio, por exemplo, nós somos em 12 tatuadores. Desses 12 tatuadores, 6 deles não desenham. E como assim? A gente tem um desenhista aqui dentro. Então, se o cliente quer um desenho exclusivo, o nosso desenhista cria esse desenho exclusivo para o cliente e os tatuadores fazem. E tem tatuadores que ele mesmo prefere criar arte para o desenho. E não desmerece em nada o tatuador que desenha ou não, porque são artes completamente diferentes. Posso dar um exemplo para você? Suponha que eu esteja aqui desenhando. Eu posso angular a minha mão a 45 graus para fazer um traço, eu posso esculpir esse traço. Já quando eu estou tatuando, eu tenho uma angulação anatômica para ser feita, porque tem as camadas da pele, a epiderme, a derme. Se eu angular errado, eu posso extravasar esse traço, eu posso fazer um extravasamento de tinta, eu posso gerar uma queloide. Então a tatuagem deve ser feita, por exemplo, o traço a 90 graus, se você quer uma tatuagem bonita, duradoura e apresentável durante pelo menos 5, 6 anos. Se você angular o traço, seu traço não vai ficar perfeito. Então até quem não desenha com as técnicas corretas consegue ser um tatuador. Legal. Renan, você falou aí sobre as camadas da pele, né? Esse é um tipo de informação que tudo bem, a gente aprende na escola lá atrás, mas depois que sai da escola a gente esquece, guarda num baú, mas aí decide ser tatuador. Isso vai ser lecionado, isso vai ser explicado no curso? Vou explicar um pouquinho do curso, como é, mais resumido, e aí se você quiser uma informação mais complexa, você pode me pedir. O curso, ele é ministrado todo por profissionais que tatuam há mais de 25 anos, hoje nós somos em 8 professores, e com formação acadêmica na área da saúde.
Então, se a pessoa quer lecionar dentro do Angels Tattoo School, quer dar aula dentro do Angels Tattoo School, ela precisa fazer um curso na área da saúde. Por quê? Porque a gente tem toda uma certificação válida por trás disso. Então, hoje nós somos a única escola do Brasil onde todos os professores têm formação acadêmica na área da saúde. Então, essa questão de pele, o aluno vai aprender na íntegra. Ele vai aprender, nossa, epiderme é a primeira camada da pele, é morto-queratinizada, descama todo dia. A agulha entra exatamente em que local? Entra perto do tecido conjuntivo, que fica na derme, mas que altura, qual é a milimetragem exata? Tem que ter um cuidado diferenciado para tatuar próximo de juntas? Tenho. Por quê? Tenho que tomar um cuidado diferenciado para tatuar alguma região que tem acúmulo de gordura? Tenho. Por quê? Como fazer tatuagens que não deem queloide, que não deem extravasamento de tinta. Então, todo esse conhecimento, como é que a tinta é fixada no organismo? Então, às vezes, ninguém para pensar que por trás de uma fixação de uma tatuagem, tem o recrutamento do sistema imunológico inteiro da pessoa. Então, eu não posso sair fazendo tatuagens seguidas no meu cliente, sem dar um espaçamento de pelo menos 15 dias, sem deixar esse sistema imunológico descansar e se recompor. Bom, agora a gente vai ver na prática como funciona o dia a dia do tatuador e o mais importante, os cuidados que a gente precisa ter. Eu estou com a Bia Cortizo. Bia, muito obrigada por nos receber aqui. Parabéns pelos desenhos. E agora me conta, eu acho que tem o primeiro passo antes de tatuar a pele. É muito importante, eu quero que você mostre pra gente, por favor. Sim, nós trabalhamos hoje com produtos descartáveis, tá? Então tudo isso aqui é descartável, agulha, tinta, o gilete também que a gente usa, né? Tudo fechadinho, não pode haver contaminação cruzada. E o principal é o EPI, né? Que a gente tem que usar, que são as luvas e principalmente a máscara. Maravilha. E aí a gente vai começar fazendo uma tatuagem e conversando sobre essa profissão, que eu acho que a gente pode incluir ali no setor de artes, né? Porque é fazer arte na pele, e como a gente já conversou, é um tipo de arte que vem de muitos anos atrás, né? Como é que surgiu a tatuagem na sua vida? Olha, eu gosto de desenhar desde muito criança, desde muito pequenininha, né? E quando eu era criança, eu lembro que eu olhava as pessoas tatuadas e eu sentia uma admiração por elas, né? Eu achava que as pessoas tatuadas eram poderosas, por conta da liberdade de expressão que as pessoas têm e tudo mais. Com 20 anos, mais ou menos, eu fiz o curso de tatuagem e nesse curso eu já fazia tatuagem, mas eu era muito tímida, muito introvertida, eu não consegui naquela época dar seguimento nisso. Depois disso, eu me formei em outra área e quando eu finalizei essa outra área, eu descobri que eu não queria fazer aquilo, eu queria voltar para a tatuagem, que era um sonho que eu tinha guardado na gaveta. Então cá estou, 4 anos depois, falando com vocês. Para muitos, a pele é o lugar ideal para registrar sonhos e eternizar momentos de afeto. Tatuagem é arte e a arte é o que alimenta a nossa alma, né? Se a gente está muito feliz, a gente quer se expressar de alguma forma, seja com música, seja com desenho, seja com dança, enfim. E eu acho que a minha grande missão é fazer com que as pessoas elevem a autoestima delas através de tatuagem. Ao longo dos anos, as tatuagens foram evoluindo em vários aspectos. Hoje em dia, as tatuagens, elas evoluíram muito em relação a desenho mesmo. Então a técnica, hoje em dia, ela é outra. As agulhas são muito mais finas, a gente consegue chegar numa perfeição de detalhes que antigamente não se chegava. Então, antigamente as tatuagens, as tintas, elas ficavam esverdeadas, com o tempo elas ficavam gastas, né? Hoje em dia isso não acontece mais. Bia, eu tô vendo você fazer aí a sua arte de acordo com a minha arte na minha pele. A gente mostra depois, aguenta aí. Fala pra gente um pouquinho sobre esse material que você usa, quais são as regras, né? Porque eu perguntei pra você de anestésico, não que esteja doendo,
mas por curiosidade mesmo, que eu vi essa pastinha aí que você está usando, eu quero saber o que é essa questão do anestésico que você me falou. Eu estou usando aqui vaselina e a tinta. Em algumas tatuagens eu uso coisas a mais, mas sempre relacionadas à tatuagem, e quanto ao anestésico, é proibido para tatuador e body piercing. A gente não pode usar anestésico. O anestésico, ele tem o mesmo princípio ativo que a anestesia de uma cirurgia, né? Então acredito que por isso esse cuidado, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, precisa passar pelo anestesista, tem todo um cuidado. Então, exatamente. Por isso a proibição. Exatamente. Pode dar choque anafilático, né? Então o risco da gente perder não é... Bom, vocês não são pacientes, né? Vocês são clientes, mas o risco da gente perder alguém ou da pele necrosar é muito grande. Então não é uma opção de forma alguma. Eu não faço uso de anestésico. Legal. Outra questão também é as pessoas, né, com relação à idade, né? A partir de qual idade? Se é uma pessoa menor de 18 anos, você prefere que venha com pai e mãe? Como é que você atua aqui no seu estúdio? É uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas têm a informação de que pode tatuar menor de idade trazendo a mãe ou o pai ou assinando um termo de responsabilidade. Porém, no estado de São Paulo é proibido tatuar menor de idade. E nós temos uma lei em Campinas que diz o seguinte: mesmo com a autorização dos pais, né, escrito, ainda assim é proibido tatuar menor de idade. Então, a partir dos 18 anos, todo cliente é super bem-vindo. A não ser que, claro, né, esteja grávida, lactante, ou que tenha alguma doença, ou câncer, nesses casos. Mas acima de 18, podem fazer a sua tatu. Dependendo do desenho, o tatuador pode ficar horas trabalhando no mesmo cliente. Apesar disso, a profissão proporciona uma boa flexibilidade de horário. Em relação ao meu dia a dia, começa sempre na pessoa entrando em contato comigo pelas redes sociais, né? Então, o nosso trabalho está associado muito ao marketing que a gente faz. Esse cliente pode vir de duas formas. Pode ser uma indicação ou pode vir pela internet. A internet é o nosso catálogo, digamos assim, né? Então, se é uma pessoa que gosta de fine line, por exemplo, ela vai entrar no Instagram de uma pessoa que só faz isso, ela vai se identificar, e tem gente que gosta de vir no estúdio antes de fazer a tatuagem. Então, essa pessoa vem, conversa comigo, pergunta se as tintas têm registro na Anvisa, pergunta se a agulha é descartável, mostro todo o material para essa pessoa. A minha máquina de tatuagem, por exemplo, ela tem uma marca que é uma das melhores do mundo. Então, esse investimento a gente tem que fazer o tempo todo. É uma área que dá para sobreviver? Você acha que o mercado tá legal aqui no Brasil? Tá legal, tá muito legal. Só que tatuagem não é só você escolher um desenho e vir aqui tatuar. O trabalho vai muito além disso. Eu preciso saber lidar com pessoas, ter inteligência emocional para lidar com essas pessoas. Tem muita gente que vem muito machucada pra cá. Eu brinco que eu sou tatuadora, mas eu sou um pouco psicóloga também, sabe? Porque a pessoa vem, conversa, expõe as suas dores, os seus problemas, e eu preciso fazer com que essa arte seja significativa para você, para que isso te complemente. E o principal, eu não insisto para ninguém fazer nenhum tipo de tatuagem. A pessoa tem que ter certeza do que ela vai fazer, ou seja, a gente tem que lidar com todos os tipos de pessoas. A gente tem que saber recusar alguns trabalhos também, porque às vezes o que a pessoa vai fazer pode ser que não esteja dentro do meu conhecimento, pode ser que o que a pessoa quer fazer ela não seja o ideal para aquele espaço do corpo, por exemplo. E a questão do marketing é principal. A gente tem que saber trabalhar com as ferramentas que a gente tem hoje na internet. E em questão de tráfego pago, por exemplo, a gente precisa saber fazer com que o nosso trabalho chegue nas pessoas que eu quero que chegue, entendeu? Eu acho que a gente já pode mostrar para o público um exemplo da Fine Line. Exato? Então, o que consiste a minha Fine Line? Fine Line é usada com uma agulha muito fininha, é uma espessura de agulha. Nessa agulhinha aqui que eu fiz em você são 3 agulhas com uma espessura muito, muito, muito fininha.
Muita gente tem medo de que com o tempo ela apague, ou que ela suma, ou que ela fique feia, e não é o caso. Por quê? Porque a gente fez numa camada da pele aqui, a gente não ultrapassou a camada que a gente não pode ultrapassar, porque senão traço história. São tatuagens mais delicadas, mais elegantes, para um perfil de pessoa que é mais delicada, que é mais pequenininha, que é o seu caso. Inclusive tá super em alta. E é isso, né? A minha Fine Line é uma arte que eu faço, que eu gosto e que eu pedi para a Bia fazer em mim. E você aí de casa se interessou pela profissão de tatuador? Vem aqui bater um papo, procure o melhor curso e vai ser feliz. E deixou registrado, né, aqui na pele. Então, o amor pela profissão ficou muito bacana. Parabéns aí a Carla Mendro e também a tatuadora do nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque a Sanasa Campinas tem um projeto que irá ampliar a transformação do esgoto da cidade em água de reuso, chegando a 50% de conversão. Essa água chega a níveis de pureza em mais de 90%. E aí pode ser utilizada em combates de incêndios, irrigação de jardins, lavagem de vias públicas, entre outros fins. Confira agora no nosso quadro Giro Ambiental desta semana. Campinas é a terceira cidade mais populosa do estado e a 14ª do país, e tem a meta ousada de até metade de 2027 transformar 50% do esgoto coletado em água de reuso. E quem vai contar pra gente como isso vai funcionar é o Marco Antônio dos Santos, que é diretor técnico da Sanasa. Muito obrigada, Marco, por nos receber aqui, né, por conversar com a gente aqui no Giro. Bom dia, à disposição para poder ajudar e colaborar com o que for preciso. Informação ousada e a gente precisa compartilhar com as pessoas, né? Como é que vai acontecer isso, Marco? Sim, hoje a Sanasa, ela tem uma estação produtora de água de reuso. Na verdade, nós temos duas, né? Uma que é a EPAR Capivari 2 e a outra que é a EPAR Boa Vista. E essas estações, elas produzem uma água de altíssima qualidade. E o que isso quer dizer? É tratado com membranas filtrantes. Então, essa água, a gente faz um tratamento terciário dela, ou seja, o tratamento primário só retira os resíduos sólidos, os grossos. O tratamento secundário, ele retira, além desses resíduos mais grosseiros, retira também a matéria orgânica, né? Que seria o carbono que tem na matéria orgânica. Já o terciário, além de fazer o que os outros dois fazem, ainda tira os nutrientes, nitrogênio e fósforo, que é o que pode causar eutrofização dos lagos, dos rios, essa situação toda. Então, é um tratamento muito avançado, a qualidade da água ela fica sensacional, praticamente 99,9% de qualidade dessa água aí em reuso. Dá pra gente arriscar dizer que ela tá um passinho de se tornar potável ou não? Sim, então, inclusive, isso é uma pergunta bem interessante que você fez. O que acontece? Nós fizemos uma parceria com pessoal da USF, que é CIRRA, que é Centro Internacional de Reaproveitamento e Reuso da Água. Na época, ela era liderada pelo professor Ivanildo Espanhol. Infelizmente, ele faleceu. E a gente fez um piloto. Um piloto pegou essa água de reuso, e fez vários testes que a gente chama de POA, né, que é processo oxidativo avançado. Nós fizemos vários testes para ver como que essa água reagiria e a qualidade que ela teria se fosse fornecida para a população. E ela passou em todos os testes. E antes disso, essa água, sem fazer nenhum outro tipo de trabalho, só clorando ela atende todos os parâmetros que a norma brasileira referente à água potável exige. Então, é uma água de altíssima qualidade.
Isso é fantástico, né? No Japão é utilizada essa tecnologia de transformar o esgoto em água potável? Tem lugares que já ocorre. Nos Estados Unidos já ocorre, na Finlândia já ocorre, alguns outros países já ocorre isso daí. E isso é uma visão, hoje a gente não consegue no Brasil ainda, porque nós não temos a legislação para a aplicação desse modelo. Mas esse estudo que nós fazemos é muito importante, porque a nossa região, a nossa bacia, é uma bacia de escassez. Então, se você pensar, a nossa vazão aqui de água é comparada à do Oriente Médio, do deserto. Então, é muita gente para pouca água. Hoje, ainda não precisamos dessa situação, mas brevemente a gente vai precisar. Então, a gente já tem um estudo pronto, preparado, e assim que tiver uma legislação aplicada, nós já poderemos fornecer esse tipo de água para a população de Campinas. Maravilhoso. Então a tecnologia já está lá de stand-by e a legislação é que precisa acompanhar, já que a gente está falando de uma emergência super emergencial climática, né? Exatamente. Por exemplo, nós começamos esse estudo na crise de 14 e 15. Então teve uma crise hídrica e se pensou em fazer esse tipo de uso. Agora, quando a crise passa, né, a gente sempre fala, né, quando a crise passa a gente esquece dos problemas, mas nós não podemos esquecer. Campinas, através da administração do nosso presidente Manuelito, do prefeito Dário Saad, tem a visão de atender a população até 2050. Então, essa visão, embora incipiente ainda, mas é uma visão para longo prazo. E isso é importantíssimo, porque se nós pensarmos o hoje para acontecer amanhã demora 10 anos. Então, a gente tem que pensar 10 anos antes do que a coisa efetivamente vai acontecer. Esse é o espírito da administração pública, né? E eu queria entender também, assim, a gente diz que é uma água para reuso. Como é que isso é determinado? Vai ser disponível para o cidadão comum ou apenas para o setor público? Não, por hora, não vai ser disponível para o cidadão comum. Hoje, o setor público, ele usa essa água lavando a rua de feira, jardinagem, esse tipo de uso que faz com essa água. Essa água de reuso seria mais uma situação industrial, ou seja, fazer uma parceria com alguma indústria que tem como matéria-prima a água e fornecer essa água para a indústria. Então, a gente já tem conversado com algumas indústrias, com alguns locais, algumas empresas de serviço que prestam serviços, para nós podermos fazer a venda, né, ou uma parceria com essas empresas para poder fornecer esse tipo de água. Porque hoje, para entender por que não é tão difundido, porque a água de reuso tem um custo alto em relação à água bruta. Hoje a água bruta, em média, o custo dela é 1 centavo por metro cúbico. Então as indústrias elas preferem tirar do rio, né, do que pegar uma água que já tem um valor agregado, que custa bem mais do que 1 centavo por metro cúbico. Então teria que ter uma mudança da visão política, né? Uma política pública falando assim, olha, não se tira mais água do rio, porque senão vai ter escassez, a questão ambiental, e vai ter que usar água de reuso. E aí, um trabalho nesse sentido, para poder a indústria, ou quem vai usar essa água, falar, não, eu não vou pagar 1 centavo, eu vou pagar 2 alguma coisa, vou pagar R$3, porque eu não posso mais tirar. Porque enquanto não tiver isso daí, a gente não tem demanda para essa água. Porque ela tem um valor agregado e ela é bem mais cara do que você tirar a água bruta do rio. Precisa ter esses mecanismos de incentivo que são essenciais, né? Exatamente isso. E não precisa ser de hoje para amanhã. Pode dar um prazo. Olha, a partir daqui 5 anos, uma empresa que tem uma outorga de 1 metro cúbico, por exemplo, daqui 5 anos vai baixar para 0,8 metro cúbico, daqui 10 anos para 0,5, para ela ir se adaptando e poder trabalhar, ou até mesmo ela fazer o reuso interno dela, porque ela vai ser forçada a fazer esse tipo de trabalho, porque do rio ela não vai mais poder tirar. Então isso vai ser sensacional para o meio ambiente, que é o que importa para nós, a saúde pública e o meio ambiente. Porque até as empresas devem ter essa preocupação, já que mudou o regime de chuvas e com isso também o regime dos rios, né? Os rios que eram perenes estão mudando o seu comportamento e é lógico que as empresas também estão de olho nisso porque elas precisam da água para funcionar, né? Sim, com certeza. Agora, com essa questão climática,
está ocorrendo muitos eventos extremos, né? Ou muita seca ou muita chuva. E não é, como você bem disse, não é uma chuva perene, não é uma chuva que ela acontece no decorrer do mês. A média mensal antigamente era 200 milímetros de chuva, agora cai no mês 200 milímetros, mas num dia só, não é no mês todo. Então, essa questão, por isso que tem que ter questões estruturantes, né? Represas, tanto para segurar a água no período de chuva, para não inundar as pessoas que estão ajusantes dessa represa, como também no tempo de seca, poder distribuir essa água perenemente para que a população não fique sem água. Então, são investimentos importantíssimos que o governo precisa fazer e precisa olhar para a população para que no futuro ela não venha a sofrer com escassez de água, ou até mesmo como aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela enchente terrível que, infelizmente, trouxe muitas vítimas para o estado e para o Brasil como um todo. E Campinas se coloca aí numa vanguarda, né, Marco? Fazendo essas adaptações, olhando para o futuro, transformando em umas que é a maior, ou era, né, a maior estação de tratamento de esgoto, numa de produção de água, né? Sim, ainda. A Anhumas é uma das maiores. E com a Anhumas entrando em operação no tratamento de água de reuso, transformando ela em EPAR, Campinas vai tratar 50% do seu esgoto no sistema terciário. Isso é sensacional. Cidade nenhuma no Brasil tem isso. Por isso que Campinas ela tem recebido grandes prêmios. Aí é considerada a cidade modelo. A gente recebe visitas, para você ter uma ideia, inclusive de países de fora, para ver como que nós trabalhamos. E isso é sensacional. A gente fica muito grato de nosso trabalho estar sendo reconhecido. E Campinas, né, ser referência no saneamento no Brasil e também no mundo. Inclusive no sistema de perdas, né, que o reuso está atrelado a perdas, e hoje, perdas de Campinas, a gente chegou a bater nesse ano que passou, de 2024, alguns meses com 16%, a média 18%, e a nossa meta para atingir 18% era para daqui a 10 anos, então a gente efetivamente trabalha com esforço e atinge objetivos sensacionais. E uma coisa importante, o marco regulatório que está para 2033, que prevê 90% de coleta de esgoto, 99% de água tratada, e 90% de tratamento de esgoto, Campinas, 10 anos antes, já atingiu esse marco. Então, hoje, a gente é a única cidade com acima de 500 mil habitantes de região metropolitana que já atingiu o marco regulatório do saneamento. Isso é sensacional para a cidade, e mais do que para a cidade, é para quem vive nela, porque a gente trabalha para a população. Para a população, e a população vai ter qualidade de vida e vai ter segurança e saúde, né? Quando ingerir a água que é distribuída pela Sanasa. Recebeu até um prêmio por isso, né? Recentemente. Sim, recebeu um prêmio. Isso é importantíssimo também. O Trata Brasil, que é uma instituição reconhecidíssima no Brasil, ela é respeitada. Ganhamos esse prêmio, é a primeira cidade a universalizar o saneamento. Então, cidade campeã, primeiro lugar. Então, isso muito nos orgulha. Pois é, muito bom saber dessas informações, a gente precisa compartilhar, né, que a gente sabe que o saneamento básico é uma das causas de doenças e de falta de saúde em todo o mundo, né, então Campinas realmente tem muito motivo para nos orgulhar nesse sentido, né, Marco? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu queria que você deixasse os canais para a gente acompanhar as notícias da Sanasa e tal. Não, entrando no site da Sanasa, lá tem todo o que a Sanasa faz, questão de licitação, administração, RH, nós temos vídeos explicativos que estão sendo lançados bastante nas redes sociais, mostrando um pouco do que a Sanasa faz, porque é interessante que quando a população, de uma forma geral, abre a torneira e vê saindo a água na torneira, acho que é um trabalho simples, mas não é tão simples. Para vocês terem uma ideia, muito se ouviu falar do sistema Cantareira, né? O Cantareira baixou, o Cantareira subiu, e saiu no Jornal Nacional, sai na PTV, sai tudo no lugar, Bandeirantes, Record, enfim, tudo quanto é noticiário de jornal, sai o sistema Cantareira. Mas por uma gota sai do sistema Cantareira e chegar até a nossa captação, ela demora 10 dias. 10. Então, não é que nem a gente abre a torneira e sai água na hora. Lá, tá precisando de água aqui para Campinas. A gente tem que prever isso 10 dias antes para poder solicitar a abertura para essa água conseguir fazer o transporte, o caminhamento dela e chegar até a nossa estação de captação de água. Então, é um exemplo pequeno
da complexidade que é o saneamento para a nossa cidade. Agora a gente tem uma dimensão maior, né, Marco? Muito obrigada por esclarecer e trazer tantas informações relevantes para a gente. Imagina, à disposição. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. As placas tectônicas são grandes fragmentos rochosos que compõem a litosfera, a camada externa da Terra. A teoria da tectônica de placas explica como essas placas se movimentam e interagem, moldando toda a superfície do planeta. Existem diferentes classificações para as placas. A mais comum indica 14 placas principais, seguindo a classificação do cientista japonês Seiya Ueda. No entanto, algumas fontes expandem essa lista, incluindo placas secundárias. Os movimentos das placas tectônicas são categorizados em 3 tipos de limites: convergentes, onde as placas colidem, divergentes, onde se separam, e transformantes, onde deslizam lateralmente. Esses movimentos são responsáveis por fenômenos geológicos, como terremotos e erupções vulcânicas, e são fundamentais para a dinâmica da Terra. A compreensão da tectônica de placas é essencial para entender a formação das montanhas, a distribuição de vulcões e a ocorrência de terremotos. O estudo dessas placas ajuda a prever e mitigar os riscos associados a esses eventos naturais, além de fornecer informações valiosas sobre a história e a evolução do nosso planeta. O Adote um Bichinho é uma oportunidade única para quem deseja adotar um animal e transformar uma vida. O quadro de hoje traz muitas opções de gatinhos e também de cães, da Associação Anjos de Rua de Campinas e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Os nossos amigos estão ansiosos para um lar. E você aí em casa, que tal ajudá-los? Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. Esse gatinho amoroso de pelagem branquinha é o Juninho. Ele tem menos de 2 meses e é de porte pequeno. Este gatinho está pronto para conquistar o seu coração e se tornar parte da sua família. O Juninho é perfeito para qualquer lar. Ele se adapta bem tanto em casas com quintal quanto em apartamentos. Para mais informações sobre o bichinho, fale com o Alan. A Rita é uma encantadora gatinha de 6 anos, com pelagem preta e de porte médio. Ela é uma verdadeira mistura de doçura e independência. A Rita já está castrada, tem um temperamento sociável e é perfeita para quem busca uma companheira carinhosa. Ela adora a companhia de idosos e se adapta bem a casas com quintal, onde pode explorar e brincar ao ar livre. Para mais detalhes, é só entrar em contato com o Daniel. Esse frajolinha charmoso é o gato Romeu. Ele já está castrado e vacinado. Esse bichano está em busca de uma adoção responsável, mas será liberado somente para tutores com lares telados e sem acesso à rua. Para mais informações sobre o Romeu, fale com a Marina Rocha. Esse lindo gatinho de narizinho rosa é o Charlie. Ele tem 2 aninhos, está castrado e vermifugado. É dócil, ama um colinho, brincar e seguir o dono por toda a casa.
Se você se interessou, é só entrar em contato com a Isabela Barbosa. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Braddock é um cão adulto e dócil que estava vagando pela rua quando foi atropelado por um carro. O SAMU Animal foi acionado e fez seu resgate no bairro Jardim Antônio von Zuben. No DPBEA, ele passou por exames, tratamento e está saudável, vacinado, castrado e vermifugado. Agora, esse doguinho carinhoso já pode ser adotado com responsabilidade. Essa doguinha simpática e carinhosa é a Tiffany. Ela foi resgatada pelo SAMU Animal no ano passado, no bairro Parque Universitário Viracopos. No DPBEA, recebeu todos os cuidados. Está vacinada, castrada e vermifugada, pronta para ser adotada e começar uma nova história. O Negresco é um cão dócil que foi resgatado pelo SAMU Animal no bairro Jardim do Lago 2, após sofrer ataque de um pitbull. Passou por exames e tratamento para suas lesões e agora já está recuperado e saudável, vermifugado, castrado e vacinado. Que tal adoçar sua vida e adotar o Negresco? A gente encerra o quadro de hoje com o Marmelada, esse caramelo meigo e sorridente. O Marmelada foi atropelado no Parque São Jorge. Teve os primeiros socorros realizados pelo SAMU Animal e em seguida foi levado ao DPBEA, onde passou por tratamento e recebeu vacinas, vermifugação e castração. Já está recuperado e saudável, prontinho para adoção. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Ontem à tarde caiu uma chuva em muitos bairros aqui da cidade de Campinas, mas não aliviou muito o calorão. Hoje, novamente, dia abafado, com o sol aparecendo durante todo o dia, com alguma nebulosidade, mas não tem previsão de chuva. Vamos às temperaturas, então, para esta quinta-feira, porque elas já estão aqui na minha tela. Mínima de 20 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia de reunião ordinária, a 9ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar os 8 projetos. Lembrando que no site da Câmara, no campinas.sp.leg.br, você pode conferir a pauta com os projetos que serão discutidos. O Jornal Câmara Notícia retorna amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.